Bora para mais uma aula, a gente vai falar sobre o avoir e a negação do avoir em francês. Vamos lá. Começando pela conjugação do verbo avoir, repitam comigo. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. O verbo avoir, ele tem uma ligação, uma liaison, que é obrigatoire, que é obrigatória. Quando você pronuncia, você precisa encaixar esse il lá, como se fosse uma palavra só. Il lá, como se fosse I-L-A acento. Il lá. Ela, mesma coisa, como se fosse E-L-A, ela, com essa força no A, ela. E o on, a mesma coisa, ona. Então, ele tem, ela tem, a gente tem. O nous também tem essa ligação obrigatória, nous avons, nous avons. Percebam que esse S ele não é pronunciado se você falar só o pronome sujeito, nous. Nous avons, ele vem com som de Z para se ligar com a palavra da frente. Em francês, a gente quer evitar que as vogais se encontrem na passagem de uma palavra para outra. É por isso que essa ligação aí aparece e ela acaba sendo obrigatória. Entre o sujeito e o verbo, ela é sempre obrigatória. Vous avez, vocês também ouvem, vous avez, vous avez. E no ils ont também, ils ont, elles ont. Inclusive, na terceira pessoa do plural, é esse som de Z que diferencia o eles têm, ils ont, do eles são, do être, ils sont. Ils sont, ils ont. Elles, a mesma coisa. Elles ont, elas têm. Elles sont, elas são. O que a gente pode fazer com o verbo avoir? A gente pode dizer a nossa idade. Então, se você tiver 10 anos, você pode dizer j'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Tu as 20 ans. Tu as 20 ans. Você tem 20 anos. Il a 30 ans. Ele tem 30 anos. Nous avons 40 ans. Nós temos 40 anos. Vous avez 50 ans. Vocês têm 50 anos. Elles ont 60 ans. Elas têm 60 anos. E se for a ligação, a gente tem que fazer aqui também, ó. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. E se você tiver uma idade diferente das que estão aqui, eu estou colocando mais uma variedade aí na lousa para vocês praticarem comigo. Repitam aí. J'ai 11 ans, ligação obrigatória. Tu as 21 ans, 21 ans, 21 anos, 21 ans. Il a 32 ans. Nous avons 43 ans. Repitam. Vous avez 54 ans. 4 ans. Elles ont 66 ans. Elles ont 66 ans. Também aí tendo a junção dos números com o on. Vamos praticar agora para vocês verem como é que acontece a negação do verbo avoir, porque tem um detalhe que muitos alunos erram. Então eu quero passar para vocês primeiro na prática e vocês vão respondendo aí sim ou não. Por exemplo, você tem uma televisão? Tu as une télévision? Se sim, você vai dizer aqui j'ai une télévision. Se você não tiver, je n'ai pas de télévision. Então eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai respondendo. Vous avez un enfant ou vous n'avez pas d'enfant? Você tem filho, um filho, ou você não tem filhos? Se você tiver, j'ai un enfant, j'ai deux enfants. E se você não tiver, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Próxima pergunta. Vous avez un vélo ou vous n'avez pas de vélo? J'ai un vélo, je n'ai pas de vélo. Eu tenho uma bicicleta, eu não tenho uma bicicleta. Vous avez des lunettes ou vous n'avez pas de lunettes? J'ai des lunettes, je n'ai pas de lunettes. Repitam aí o que corresponde a vocês. J'ai des lunettes, je n'ai pas de lunettes. Vous avez une voiture ou vous n'avez pas de voiture?
J'ai une voiture. Je n'ai pas de voiture. Vous avez un chat ou vous n'avez pas de chat? J'ai un chat. Je n'ai pas de chat. Vous avez un téléphone portable ou vous n'avez pas de téléphone portable? Acho que essa para todo mundo é j'ai un téléphone portable. J'ai un téléphone portable. Je n'ai pas de téléphone portable. Vous avez un chien ou vous n'avez pas de chien? J'ai un chien. Je n'ai pas de chien. Então aí vamos comparar com as respostas que vocês colocaram. Repitam comigo, a gente vai falar todos sim e todos não. J'ai un enfant. J'ai un vélo. J'ai des lunettes. J'ai une voiture. J'ai un chat. J'ai un téléphone. J'ai un chien. E a negação? Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de vélo. Je n'ai pas de lunettes. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de chat. Je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas de chien. Percebe o que está acontecendo na negação? Eu gosto de fazer esses exercícios de prática porque já coloca vocês para se perguntarem, para pensar, para refletir na gramática. Ao invés de eu só passar a regra para vocês, já vou fazendo vocês chegando na conclusão. Para fazer então a afirmação, você põe o verbo avoir com un, com une ou com o de, o uma, uns, umas, que a gente já aprendeu. E para negar esse un, une, de, o que ele vira? O que entra na negação? Tem o ne e tem o pas, mas tem um elemento a mais. O un, o une e o de viram esse de, e, que vai ser de apóstrofe se a palavra começar com vogal. Como o primeiro, je n'ai pas d'enfant. Por que começa ali com vogal? Desculpa, por que tem apóstrofe? Porque começa com vogal. E vocês perceberam que mesmo se a palavra for plural, como lunette, que é óculos, é sempre plural, você põe só de. Então isso aqui é uma partícula própria da negação. Ela junta com o advérbio de negação, que é o pas, e não muda. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de vélo. Essa é a regra que eu quero passar para vocês. Então a negação com o verbo avoir é o N apóstrofe mais o verbo, mais o pas de. Ou então, N com o verbo, mais o pas de apóstrofe, se a palavra que vier depois começar com uma vogal. Por que aqui o N está com apóstrofe nos dois? Porque todas as conjugações do verbo avoir começam com vogal. Então é je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas. Então sempre vai ter N apóstrofe se você estiver negando o verbo avoir. Je n'ai pas d'enfant, tu n'as pas de vélo. Lembrem-se disso, não se esqueçam desse de, essa partícula é obrigatória se vocês estiverem negando então o que eu coloquei aqui, que é o un, o une e o de. Essas três partículas, que são os artigos indefinidos, se você for negá-las, você tem que pôr o pas e o de. Elle n'a pas de lunettes. Ela não tem óculos. Como é que a gente faz a negação com o verbo être? É só colocar o ne, o verbo e o pas. Você não precisa colocar esse de aí que eu estava explicando para vocês. Ou N apóstrofe, mais o verbo, mais o pas. Exemplo. Tu es brésilien. Tu n'es pas brésilien. Você é brasileiro. Você não é brasileiro. Je suis italien. Je suis italien. Je ne suis pas italien. Eu não sou italiano. Elle est française. Elle n'est pas française. Nous sommes allemands. Nous ne sommes pas allemands. Vamos praticar? Fazer um exercício? Então eu queria que vocês completassem essas perguntas que eu coloquei aqui, como no exemplo. A pergunta eu vou dar só na afirmação. Tu parles anglais ou? E você continua. Então, você fala inglês ou não fala? É esse o esquema. Então eu passo tu parles anglais e você completa com tu ne parles pas anglais. Tu parles anglais ou tu ne parles pas anglais? Primeira frase. Elle étudie l'économie ou? Nous travaillons le matin ou? Então a primeira, letra A. Ela estuda economia ou não estuda economia? Letra B. Nós trabalhamos de manhã ou nós não trabalhamos de manhã? Letra C. Ils sont français ou ils ne sont... Já ia dar a resposta. Eles são franceses ou não são franceses? Letra D.
Eu trabalho de terça ou não trabalho de terça? E letra E, você é estudante ou você não é estudante? Pausem o vídeo se for necessário, anotem no caderno, tentem fazer, escrevam a conjugação. Todos os verbos que estão aí, talvez vocês não conheçam, mas vocês já sabem fazer a negação. Não tem avoir, então aqui eu dei ali o quadrinho em azul, é o ne, o verbo e o pas. Aposto que vocês vão conseguir. A primeira então ficaria assim. Elle étudie l'économie ou elle n'étudie pas l'économie. Nous travaillons le matin ou nous ne travaillons pas le matin. Ils sont français ou ils ne sont pas français. Je travaille le mardi ou je ne travaille pas le mardi. Tu es étudiant ou tu n'es pas étudiant. Bravo! Conseguiu acertar? Espero que você não tenha ficado com nenhuma dúvida, mas caso algum pedacinho aqui da aula não tenha ficado claro, me escreve uma mensagem aqui nos comentários que eu vou responder com certeza. Merci beaucoup e a gente se vê na próxima aula. Salut!